palavra tema de hoje é transformar. Eu quero falar sobre transformação. Para isso, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 1 até o 10. Lucas 19, de 1 a 10. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O tema da nossa reflexão nessa manhã é 7 atitudes que mostram transformação. 7 atitudes que mostram transformação. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Quando eu converso com algumas pessoas, ou quando vejo pessoas conversando a respeito da dinâmica da vida cristã, eu percebo que muitas delas têm uma certa dificuldade de identificar quais são os aspectos de transformação que precisam ser verificados na vida daquele que conhece Jesus. E por que existe essa dificuldade? Porque, apesar de muitas pessoas estarem participando de reuniões cristãs, algumas até engajadas em algumas igrejas, não se percebe na vida prática dessas pessoas indícios de transformação. Aspectos que se possam dizer com toda certeza de que aquela pessoa iniciou um processo de transformação na sua vida, nos seus hábitos, no jeito de ser, nos seus pensamentos, na sua cosmovisão. E isso é estranho porque toda pessoa que se encontra com Jesus, que decide iniciar uma caminhada cristã, obedecendo a palavra de Deus, necessariamente passa por um processo de transformação. E essa transformação é, por definição, inequívoca. Essa transformação ela é perceptível. Nós brincávamos, quando éramos crianças, a gente dizia assim: no reino de Deus não existe agente secreto. Ou seja, todos aqueles que são agentes do reino de Deus não conseguem se esconder, porque fica evidente na maneira de falar, na maneira de se vestir, na maneira de se portar, nos hábitos, nos pensamentos, em atos, em atitudes. Tudo passa por um movimento de transformação. Quando nós olhamos para a experiência desse homem chamado Zaqueu, nesta perícope que nós lemos, nós podemos perceber que ele passou, ou pelo menos esse texto indica que ele iniciou um processo de transformação, porque ele teve um encontro com Jesus. E nesse texto nós podemos perceber pelo menos 5 atitudes de Zaqueu que mostram que ele estava num processo de transformação. E essas atitudes precisam necessariamente ser verificadas
em todos nós, em cada um de nós que nos denominamos cristãos, que decidimos andar com Jesus, que entramos em aliança com Deus pelo Espírito, pela palavra. Então, eu convido a você ficar com esse texto aberto aí, que nós vamos nos referenciar a ele sempre e conhecer então um pouco dessas 7 atitudes que mostram que você está num período de transformação. E vejam, essa transformação, ela vai durar enquanto nós estivermos nesse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos em processo de transformação. Nós só haveremos de alcançar aquilo que é o objetivo de Deus quando fomos chamados para estar com Ele na eternidade. Então vamos lá. Primeira atitude que mostra transformação na vida de Zaqueu é interessar-se por conhecer Jesus. No versículo 3 do texto que nós lemos, diz: procurava ver quem era Jesus. Ainda que esse primeiro interesse seja um interesse não muito cristão, ainda que seja uma mera curiosidade, ainda que seja talvez uma pesquisa acadêmica, ainda que seja porque as pessoas olham e veem os cristãos como pessoas diferenciadas, este primeiro interesse em conhecer Jesus, ele é, na verdade, um fator teológico. Por que um fator teológico? Porque todo ser humano foi criado por Deus com essa predisposição de buscar aquilo que está para além da sua realidade. Nós fomos criados e existe um dispositivo espiritual dentro de cada um de nós que nos impele a um relacionamento com um ser superior. Na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 1, ele desenvolve uma teologia muito importante e ele mostra que ali o pecado que assola a humanidade depois da queda de Adão e Eva não foi suficiente para tirar do ser humano essa necessidade de buscar um relacionamento com o ser superior, no caso Deus, o Criador. E não tendo essa capacidade, o que é que o pecado fez? Ele mudou o objeto da adoração. Então, permanece dentro de todo ser humano a necessidade de relacionamento com algo que ele possa adorar. Mas o pecado mudou o objeto da adoração. E Paulo coloca lá que as pessoas transformaram a verdade de Deus em mentira e começaram a adorar a criatura ao invés do Criador. E construíram para si deuses representados imageticamente por quadrúpedes, aves, por planetas, pelo sol, pela lua, e inclusive isso foi se encaminhando para uma degeneração total do ser humano, a ponto de que o objeto de adoração começou a ser também as inversões das práticas sexuais. Percebam que isso já acontecia lá quando Paulo disse isso, e está acontecendo muito mais hoje nos nossos dias. Mas quando nós nos interessamos por conhecer Jesus, nós encontramos o referencial do único que pode restaurar em nós a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus que foi perdida pelo pecado. O interesse em conhecer Jesus é talvez o ponto de partida da nossa transformação. Muitos estão participando de eventos cristãos, mas sem nenhum interesse em conhecer o que Cristo requer de cada um de nós. Porque conhecer Jesus não é simplesmente saber que Ele existe, saber racionalmente. Não basta frequentar reuniões cristãs e achar que com isso está conhecendo Jesus. Conhecer Jesus é estabelecer um relacionamento de um processo de transformação e caminhada em direção à fé.
O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Filipenses, capítulo 3, 10 e 11, quando ele diz: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Veja que profundidade de declaração. Se o apóstolo Paulo, que é o que talvez teve uma experiência mais profunda no conhecimento de Jesus, que recebeu diretamente de Jesus a revelação do Evangelho, que foi o principal dos apóstolos, o que plantou mais igrejas, o que escreveu quase 70% do Novo Testamento, ele faz essa observação que ele queria conhecer a Cristo. Então nós percebemos que conhecer a Cristo não é um ato pontual na história da nossa vida. É um processo que começa e que dura enquanto nós estivermos aqui. Precisamos todos os dias desejar conhecer a Cristo. E quais são os aspectos que envolvem este querer conhecer a Cristo? Ele diz: o poder da sua ressurreição. Muitas pessoas imaginam que conhecem a Cristo, mas não têm qualquer ideia a respeito do poder da sua ressurreição. Um fato inigualável na história da humanidade, sem precedente, sem equivalente, incomparável. A ressurreição de Cristo é um fato histórico que não se pode comparar e que não se encontra nenhum outro evento que possa ser parecido com isso. Outras pessoas ressuscitaram até antes no Antigo Testamento, até antes da Nova Aliança. Mas a ressurreição de Cristo, ela traz esse diferencial. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo é a porta de entrada para a nossa ressurreição, nós os que estamos em Cristo Jesus. Então ele queria conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, porque ele sabia que através da ressurreição de Cristo, Paulo também poderia estar seguro da sua ressurreição quando ele partisse deste mundo. E mais, ele diz: e a participação em seus sofrimentos. Quando nós conhecemos a Jesus, ou desejamos conhecê-lo, nós temos essa compreensão de que, na verdade, o sofrimento de Cristo na cruz era o nosso. Ele foi sentenciado por um crime que era nosso. Ele ocupou o lugar na cruz, um lugar que era nosso. Por isso Paulo diz: a participação em seus sofrimentos. O sofrimento de Cristo foi em meu lugar. Eu deveria estar lá. O pecado era meu. Isto é interessar-se por conhecer Jesus. E Paulo diz mais: tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a chamada, a porta, o caminho, a possibilidade para a nossa ressurreição. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar a vida que somente Ele pode dar. Então, a primeira atitude da pessoa que está num processo de transformação cristã é interessar-se por conhecer Jesus. Quanto mais você conhecer a pessoa, a obra de Jesus, o que Ele fez por você e o que Ele demanda de você a partir daí, melhor para você. Não é possível que alguém passe boa parte da sua vida dizendo se interessar por conhecer Jesus e desconhecer tudo aquilo que Jesus fez. A obra da salvação, o processo, que Ele é a justiça de Deus,
que o seu sacrifício é substitutivo, que a salvação é eterna, que somente por ele nós temos acesso ao Pai e todas as outras implicações que fazem parte de conhecer Jesus. Isso nos leva à segunda atitude: superar os obstáculos da fé. No verso 4 nós lemos que Zaqueu, por ser de pequena estatura, ele não conseguia ver Jesus no meio da multidão, então ele foi e subiu num sicômoro, numa figueira, a fim de ver Jesus. Quando você começa a se interessar por Jesus, imediatamente começa a acontecer um processo de obstáculos que são colocados diante de você. Todas as pessoas que começam a se interessar por Jesus vão irremediavelmente experimentar esse fenômeno. Por quê? Porque toda vez que alguém se desperta para conhecer Jesus, o mundo que jaz no maligno, o sistema totalmente dominado por Satanás, começa a se levantar para que essa pessoa não conheça Jesus. Quantas pessoas começaram a caminhada da fé e desistiram, porque não foram capacitadas para superar obstáculos. Zaqueu queria ver Jesus, e existiam obstáculos, porque era muita gente. E ele então teve a ideia: eu vou subir numa árvore, num lugar onde eu sei que Jesus vai passar por ali, e assim eu vou conseguir ver a Jesus. Mas o que talvez para a gente, pensando no tempo de hoje, parece uma coisa simples, se nós contextualizarmos com o que ocorria na época, nós vamos perceber que, na verdade, essa superação do obstáculo vai além do que simplesmente subir numa árvore. O texto diz que ele era alguém muito importante, que ele era um homem rico, que ele era o chefe da Receita Federal na época, responsável pela cobrança dos impostos, que todas as pessoas olhavam para ele, alguns com admiração, mas a maioria por desprezo, porque ele trabalhava para cobrar impostos para o Império Romano. Então imagina uma pessoa que já tinha uma certa projeção, que já era alvo de olhares nos lugares onde ele ia, no meio de uma multidão e ainda subindo numa árvore. Se ele queria passar despercebido, não era possível. Se ele não desejava que as pessoas olhassem para ele, nesse momento não era possível. Então vejam que o obstáculo não era somente físico, não era algo limitante por causa da sua baixa estatura, mas era o fato de superar o obstáculo, de ser naquele momento o alvo do olhar de todas as pessoas que estavam ali. Toda vez que nós desejamos conhecer a Jesus, todas as vezes que desejamos andar em fé na presença de Deus, com certeza os obstáculos vão aparecer. São obstáculos de ordem relacional, porque você vai comprar uma briga homérica com as pessoas que odeiam Jesus. Você talvez vai perder oportunidade de trabalho, você vai perder amigos, amizades, você vai talvez se desconectar dos familiares, porque todas as pessoas que não amam Jesus, automaticamente, na maioria das vezes, passarão a te odiar, a te ver como pessoa inferior, a ver a você como alguém fundamentalista, a ver você como alguém que é atrasado, que confia num livro ultrapassado, enfim. A partir do momento que você começa a andar com Jesus, os obstáculos vão surgir. Jesus contou a parábola da semente, e ele disse que as primeiras sementes não deram fruto porque foram sufocadas por algum aspecto. Algumas não tinham raízes, outras foram sufocadas por espinhos, outras
a ave veio e comeu. Então, são pessoas as quais a semente do evangelho não brota no coração, porque algo foi um obstáculo. E elas não tiveram força o suficiente para superar esse obstáculo. Mas Deus está dizendo, através da sua palavra e pelo Espírito nessa manhã, que você precisa aprender a superar os obstáculos para continuar a andar na presença de Deus, porque isto traz para você um valor muito maior do que qualquer outro relacionamento. Quando nos interessamos em conhecer Jesus, vamos encontrar obstáculos à fé. Vamos perceber que muitas coisas e pessoas querem nos impedir de ver Jesus. Nós precisamos ser ao mesmo tempo perseverantes e criativos. A criatividade veio na mente de Zaqueu. Ele diz: eu posso superar esse obstáculo se eu for correr até a frente, no lugar onde eu sei que Jesus vai passar, e subir naquela árvore, eu poderei vê-lo. Então, se você está enfrentando obstáculos na sua vida cristã, peça ao Senhor que te dê estratégias, criatividade, para que você possa testemunhar da sua fé, para que você possa continuar se relacionando com pessoas que não são da mesma fé, para que você possa absorver o impacto de tudo aquilo que se levanta contra o cristianismo, porque o mundo jaz no maligno. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 a 14, ele diz: irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. É assim que nós devemos proceder quando enfrentamos os obstáculos que nos impedem de ver Jesus. É preciso que tenhamos um alvo, é preciso que avancemos em direção a este alvo, é preciso que esqueçamos as coisas que ficaram para trás, é preciso que tenhamos a consciência, como Paulo tem nesse texto, de que ainda não tinha alcançado tudo que Deus tinha para ele, porque o prêmio é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O nosso alvo é a Jerusalém celestial, o nosso alvo é a vida eterna com Deus, o nosso alvo é ser recebido pelo próprio Senhor Jesus naquele dia, quando Ele disser: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Este é o nosso alvo, e se este é o nosso alvo, nenhum obstáculo nesse mundo deve ser suficiente para nos impedir de ver Jesus. Terceira atitude, versículo 5, atentar para o chamado de Jesus. Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Agora a cena muda. Jesus levanta os seus olhos e vê Zaqueu, e faz então esse convite: desce daí, você não precisa mais utilizar esta árvore, você agora tem a minha atenção, e mais ainda, eu decidi ficar hoje na tua casa. Este chamado de Jesus nos mostra dois aspectos importantes do chamado que Deus, através de Jesus, faz para mim e para você. Primeiro, o chamado de Jesus é urgente. Ele diz: desce depressa. Quando Jesus te chama, Ele não quer que você fique esperando alguma coisa acontecer. Quando Jesus te chama para andar com Ele, você precisa tomar a decisão imediatamente, porque no minuto seguinte pode ser muito tarde. O chamado de Jesus é urgente. Existe uma missão para você realizar aqui na terra,
existem pessoas com as quais você vai conviver e testemunhar dessa nova fé, existem experiências espirituais reservadas para você, por isso você precisa descer depressa. O chamado de Jesus é urgente, mas o chamado de Jesus é também para uma intimidade diferenciada. Ele diz: preciso ficar na tua casa. Se nós pudéssemos entender o contexto social daquele tempo, nós iríamos perceber melhor isso. Porque quando alguém entrava na casa de alguém, era somente porque era convidado. Somente pessoas que gozavam de extrema intimidade entravam na casa de outra pessoa. Então, quando Jesus diz: hoje eu vou ficar na tua casa, Ele está dizendo: o meu chamado é para um relacionamento de intimidade. Porque entrar na casa significa sentar à mesa. Porque sentar à mesa significa dividir uma refeição. E no contexto oriental, as pessoas que sentam à sua mesa e comem com você, têm com você um relacionamento de intimidade que é muito profundo, e às vezes pessoas da família daquele hóspede não têm. Poucas pessoas tinham acesso à casa das pessoas, e muito menos ainda tinham acesso à mesa. O chamado de Jesus é para a intimidade. Ele não deseja que você o conheça superficialmente. O cristianismo não é uma tese. O cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo não é uma ideia que se tem apenas para representar determinada parcela da população. Não. O convite de Jesus é para a intimidade. Se você está num processo de transformação, de conhecer Jesus, a sua palavra, o seu espírito, você precisa deixar que Ele entre na tua casa, que Ele se assente à tua mesa, que Ele coma a sua comida, que Ele veja o seu dia a dia, que Ele participe dos recônditos da tua alma, dos seus pensamentos mais profundos, dos seus problemas mais complexos, das suas dores, dos seus traumas, das suas alegrias, dos seus planos, dos seus procedimentos. Você precisa desnudar a tua alma para que Jesus entre e tenha intimidade com você. O chamado de Jesus é urgente, mas é para a intimidade. Ele não quer ficar do lado de fora da porta. Ele não quer participar apenas de parte da sua vida. Ele não quer ser excluído de nada. Ele quer abençoar e se relacionar com todos os aspectos da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu pensamento, da sua mente, das suas preocupações, das suas dores. O profeta, falando sobre Jesus, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, antes de você abrir a sua porta, Jesus já conhecia as suas dores, porque Ele levou todas elas na cruz do Calvário. Por isso Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, sentarei em sua mesa e cearei com ele e ele comigo. O chamado de Jesus é para intimidade. Hebreus capítulo 3, 7 e 8 vai dizer assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Está ouvindo a voz de Jesus te chamando para uma vida de intimidade? Tem percebido o desejo de conhecer melhor a Jesus? Deseja entrar nesse processo de transformação total da sua vida? Então atente-se para o chamado de Jesus, que é urgente e que é para a intimidade. Quarta coisa,
receber o convite de Jesus com alegria. O verso 6 diz assim: Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. O recebimento do chamado de Jesus não deve ser para ninguém um peso. A vida cristã não é um peso. Não se trata de um conjunto de regras para cercear a nossa liberdade, como muitas vezes os incrédulos nos acusam. Andar com Jesus não é um fardo pesado, pelo contrário, é a servidão que nos proporciona a verdadeira liberdade. Existem pessoas que se autodeclaram livres, mas nunca foram livres de nada. São presas dos seus pensamentos, prisioneiras do seu passado, acuadas pelo que a sociedade determina e dita. Muitas vezes não se livram de vícios, não existe liberdade nenhuma fora daquilo que é a proposta do próprio Senhor Jesus. Ele diz: verdadeiramente sereis livres. Então, receber o convite de Jesus com alegria é perceber que está diante de você uma oportunidade que é ímpar, de fazer parte do grupo daqueles que vão morar no céu, que são alvos da graça e da misericórdia de Deus. Vemos muitas vezes nas igrejas, nas reuniões, nos ajuntamentos cristãos, pessoas com a cara amarrada, com tristeza no coração, semeando discórdias, falando mal uns dos outros, fechando a cara, cruzando os braços, não se apresentando para nada, criticando tudo, reclamando de toda a situação, como se a vida cristã fosse um fardo. Você precisa rever o seu comportamento, o seu pensamento, se isso tem te acometido, porque receber o convite de Jesus é um prazer, uma alegria indizível. O Salmo 100, verso 2 diz: sirvam ao Senhor com alegria e venham diante dele com cânticos de júbilo. Quantas pessoas gostariam hoje de estar no seu lugar? Quantas pessoas gostariam de ter acesso a um templo onde podem adorar o Deus vivo e verdadeiro? Quantas pessoas desejariam andar vivendo a realidade daquilo que realmente faz sentido? Quantas pessoas desejariam estar sentadas agora neste lugar, servindo a Deus, cantando, louvando, ouvindo uma reflexão da palavra do Senhor, mas simplesmente por algumas razões não podem? Talvez porque ainda não conhecem Jesus, talvez porque já conhecem, mas vivem em lugares onde isso tudo é negado a elas. Precisamos servir ao Senhor com alegria, receber esse convite, esse chamado de Jesus com contentamento, porque entendemos o que isso significa, entendemos a dimensão espiritual disso. Ser chamado por Jesus é um privilégio, é uma alegria, é algo que nos coloca necessariamente nesse processo de transformação que Deus deseja verificar em nós até que estejamos prontos. Zaqueu recebeu o convite de Jesus com alegria. Naquele momento não importava para ele a multidão, naquele momento não importava se ele de maneira desajeitada ia descer daquela árvore, naquele momento não importava para ele o homem mais rico da cidade perder a compostura, naquele momento não importava se as pessoas iam rir ou criticar, ele simplesmente recebeu o convite de Jesus com alegria. Se Jesus está te convidando nesta manhã para segui-lo e iniciar esse processo de transformação,
receba esse convite com alegria, porque é um privilégio. Quinta coisa, suportar as críticas dos incrédulos. No verso 7 nós temos: todos que viram isto murmuravam. Quanta coisa ruim existia neste murmúrio. Talvez esse murmúrio vinha de pessoas invejosas, dos que se achavam religiosos demais e diziam assim: quem ele pensa que é? Talvez esse murmúrio fosse direcionado tanto para Jesus quanto para Zaqueu. Quem ele pensa que é? Um cobrador de impostos do Império Romano que nos rouba tudo e agora vai receber Jesus na sua casa? Será que não tinha gente mais santa nessa cidade? Será que não tinha uma sinagoga? Será que não tinha a casa de um sumo sacerdote, de um levita, de um representante da lei? E Jesus agora vai logo na casa daquele que nos rouba mensalmente, nos impõe uma taxa de impostos que é abusiva, e outros direcionavam o seu murmúrio para Zaqueu, né? Quem ele pensa que é? Só porque é o mais influente, só porque tem a casa melhor da cidade, só por isso, só por aquilo. Nós precisamos suportar as críticas dos incrédulos que vão questionar o nosso posicionamento em relação à Bíblia, à igreja, à palavra de Deus, à família, à realidade espiritual, ao comportamento cristão e a tudo isso que faz parte do que nós precisamos fazer quando passamos pelo processo de transformação na caminhada com Deus. Cada vez que o mundo observa alguém que é recebido por Jesus, o mundo passa a odiar essa pessoa. E este ódio em relação aos cristãos, ele tem se intensificado nos últimos tempos. As críticas passaram de observações para ofensas. E as ofensas terminaram em perseguição explícita. Os verdadeiros cristãos já estão experimentando isso. E nós precisamos suportar as críticas dos incrédulos. Nós precisamos entender que elas partem de mentes e corações que ainda não foram iluminados pela palavra. Nós precisamos entender que Jesus Cristo diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus disse aos seus discípulos que o mundo iria odiá-los por causa do nome de Jesus. Então esse é um processo perfeitamente já dito, previsto, avisado. E nós precisamos suportar essas críticas de maneira inteligente. Lá em João, capítulo 15, 18 e 19, nós vemos o seguinte: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou, Jesus dizendo. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Quando ele diz mundo, ele quer dizer esse sistema sociopolítico que foi criado e desenvolvido ao longo dos anos. Havia um imperador romano no segundo século que ele dizia assim: os cristãos são muito eficientes, porque eles alimentam não somente os deles, mas alimentam também os nossos. Ou seja, até as pessoas que não conseguiam ser assistidas pelo governo, pelo Império Romano, elas eram assistidas pelos cristãos. E Jesus está aqui nos avisando uma coisa muito importante. Ele diz assim: esse sistema que foi criado, sociopolítico, ideológico,
ele odeia os cristãos. Por quê? Porque antes odiou a Jesus e nos odeia por tabela. Ora, se odeia a Jesus, haverão de odiar os que são seguidores de Jesus. E ele diz: se vocês pertencessem ao mundo, ou seja, se não tivesse iniciado na vida de cada um de nós o processo de transformação pela palavra, pelo Espírito, se isso não tivesse acontecido, o mundo continuaria nos amando, como se nós fôssemos dele. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, nós não somos desse mundo. E Jesus diz: eu os escolhi tirando-os do mundo. Então percebam que todos aqueles que são seguidores de Cristo já não fazem mais parte desse sistema mundano que se apresenta todos os dias. E ele diz: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Nós precisamos aprender, nesse processo de transformação, suportar as críticas dos incrédulos. Porque muitas vezes elas partem de pessoas que não têm a menor ideia do que é ser cristão. Quando Jesus morreu na cruz, ele dizia para o Senhor, para Deus, perdoar os seus algozes, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Da mesma maneira, Estevão, o primeiro mártir, quando era apedrejado, ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Eles não sabem o que estão fazendo. Sexta coisa, precisamos ter consciência social cristã. E é importante colocar esse cristã no final, porque existem outros ramos ditos de consciência social, mas não são cristãs. O que é ter uma consciência social cristã? No verso 8, quando ele tem aquele encontro com Jesus, Zaqueu diz o seguinte: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. É preciso dizer que isso não é uma regra que está sendo imposta aqui, mas uma decisão pessoal de alguém que sentiu que precisava e queria fazer isso. Mas qual é o princípio que é universal? Nós precisamos ter consciência social. Este também é um sinal muito claro de transformação, um olhar para os necessitados e socorrer os necessitados na medida do possível, individualmente como cristãos e coletivamente como igreja, como instituição. Por quê? Simplesmente porque isso é ordem de Deus. É princípio, desde antes do cristianismo. Na primeira aliança, nos primórdios da revelação de Deus, ele já sempre repetia isso ao povo de Israel: não se esqueçam do órfão, da viúva, do estrangeiro, socorra, não oprima, cuide, proteja, veja do seu lado, ao seu redor, quem está necessitado e ofereça ajuda. Isso é princípio de Deus para o seu povo. E aqui Zaqueu teve essa consciência social cristã. Ele percebeu que ele era um privilegiado no meio de uma sociedade pobre. O Império Romano empobreceu aqueles que não faziam parte da cúpula. Então os judeus normalmente eram pobres, na maioria das vezes. E mais, tinham que pagar impostos exorbitantes para o império. E Zaqueu era um daqueles que era o chefe dos coletores de impostos. Então ele conhecia muito bem a realidade social na qual ele estava inserido e conhecia muito bem que ele poderia fazer muito mais do que talvez estivesse feito. Então ele decide no seu coração, a partir da sua realidade: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. O princípio é: olhe ao seu redor e veja quem está precisando de ajuda. Depois olhe para a sua realidade
e pergunte ao Senhor qual é o tipo de ajuda que eu posso dar para essa pessoa. Nem sempre vai ser dinheiro, tá? Pode ser agasalho, pode ser roupa, pode ser uma palavra, pode ser uma oração, pode ser uma visita, pode ser um monte de coisa. De acordo com a necessidade da pessoa e de acordo com aquilo que você pode oferecer. Mas o princípio é igual. Nós precisamos ter consciência social. O versículo que está aqui já foi lido no momento da reflexão de ofertas e não foi combinado. Tiago 2, 15 e 16. Tiago é muito prático naquilo que ele nos ensina. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Simples assim. Então, ter consciência cristã social é um sinal evidente de que você está passando pela transformação que o Senhor exige de todo cristão. Isso nos leva ao sétimo aspecto: ter consciência espiritual de restituição. Verso 8 ele diz: e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Eu já vi muito pregadores bravejando e gritando, acusando Zaqueu de que ele era ladrão, que ele roubava as pessoas, de que ele era corrupto. Mas isso é ir além do texto. O texto não nos dá informações suficientes para afirmar. E ele mesmo diz, quando encontra Jesus, se eu roubei alguma coisa, ele não estava afirmando que tinha roubado, eu vou restituir 4 vezes mais. Por que é importante essa declaração? Porque quando você tem consciência espiritual de restituição, significa que você está passando por esse sistema de transformação em Cristo, e você começa a olhar para as suas atitudes e perceber que nem sempre você foi correto com as pessoas. E novamente aqui nós não estamos falando apenas de subtração de valores monetários. Porque quando nós olhamos o princípio da lei que Deus deu ao seu povo, lá em Levíticos, nós vamos perceber que o tema é ampliado. Levíticos 6, 4 e 5 diz assim: quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou, ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Então vejam que existem várias categorias aí que necessitam de restituição. Fará a restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. O que acontecia aqui? Se a pessoa fosse apresentar a sua oferta por culpa de pecado diante do sacerdote, antes disso, para que Deus recebesse essa oferta, ele precisaria fazer um exame de consciência para verificar se a sua atitude de alguma forma tinha prejudicado alguém. Senão essa oferta não seria recebida. E aqui o texto lista várias categorias, ou seja, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, e aí ele começa a dizer, terá que devolver o que roubou. Então aqui o primeiro caso é quando alguém rouba alguma coisa de alguém. Depois ele continua, tomou mediante extorsão. É uma outra categoria de se apropriar daquilo que não é seu. Tomar mediante extorsão. Outra coisa, ou o que lhe foi confiado, ou seja, alguém deixou alguma coisa ou algo para você tomar conta e você se apropriou daquilo e não devolveu.
ou os bens perdidos que achou. Você achou alguma coisa que você sabe que não é sua, e ao invés de procurar o dono para devolver, você ficou com você. Então percebam que só vai ampliando, e a coisa só vai piorando. E ele termina dizendo, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Ou seja, quando você não cumpre a sua palavra, quando você diz uma coisa e faz outra, quando você se compromete e não faz aquilo que você se comprometeu, e às vezes nem dá satisfação. Então, quando nós pegamos todo esse conjunto de coisas que são erradas e que prejudicam alguém, nós precisamos ter a mentalidade da consciência espiritual de restituição. E agora o que é mais interessante é que Zaqueu, neste processo de transformação, ele propõe uma restituição maior do que a lei previa. Porque o que a lei previa? Aqui no final do texto diz assim, fará a restituição plena, ou seja, do valor que foi subtraído, e acrescentará a isso 1/5 do valor. Então vamos imaginar que tenha sido R$100, você vai ter que restituir os R$100, e mais 1/5 de R$100, que é R$20. Só que Zaqueu vai mais além, ele diz assim, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então não é mais 1/5 do valor, é 4 vezes o valor total. Se a gente pensar nos R$100, ele devolveria os 100 e mais R$400. Consciência espiritual de restituição. E isso também nos leva a crer que, na verdade, Zaqueu, ele racionalmente achava que nunca tinha roubado ninguém. Porque primeiro ele diz, se eu roubei, eu vou refazer, vou fazer as contas, vou verificar. Então, se eu encontrar alguma coisa, aí então eu vou fazer esse processo de restituição. Porque se ele fosse um ladrão inveterado, um corrupto, como algumas pessoas o pintam, ele nem teria recurso suficiente para restituir todo mundo quadruplicado. Começa por aí. E ele estaria fazendo uma promessa que ele mesmo não conseguiria cumprir. Mas qual é então a consciência espiritual de restituição? No que diz respeito a valores, se você encontra alguma coisa na sua vida que você, iluminado pelo Espírito, percebe que precisa fazer essa restituição, vá e faça urgentemente. Porque essa conta não fecha no reino espiritual. Pode ser que a justiça esqueça, se não for caso de justiça, pode ser que o irmão esqueça, pode ser que isso não faça diferença para o outro, mas no reino espiritual a dívida continua. Ela não desaparece. Você precisa dar um jeito de acertar isso. E quanto às outras categorias, você vai orar e pedir para o Espírito Santo te orientar como deve ser esta restituição. Se você mentiu e essa mentira prejudicou alguém, você precisa restituir essa pessoa. Se você se comprometeu a fazer algo para alguém e não fez, qualquer que seja a razão, e isso prejudicou aquela pessoa, você precisa restituir essa pessoa. Como você vai fazer isso? Conversa com Deus. Ele é que vai te dizer. Mas o princípio da restituição precisa ser observado quando a pessoa está num processo de transformação. Então, tudo que é subtraído, tudo que é tomado, tudo que não é devolvido, tudo que é depredado ou que cause algum prejuízo, precisa de restituição na vida daquele que está sendo transformado por Deus. Esses são, portanto, 7 atitudes de uma pessoa que se encontra com Jesus e que está passando por um processo de transformação. Eles são universais, ou seja, servem para todas as pessoas. Como eles serão observados,
aí o Senhor é que vai determinar na realidade de cada um. Mas eles precisam ser encontrados na nossa vida, para que possamos dizer que estamos realmente sendo transformados pelo Espírito e pela palavra. Para concluir, nós poderíamos dizer que o resultado de tudo isso é ouvir do próprio Jesus a respeito da salvação e do fato de nós termos sido encontrados. Então, quem é que vai determinar se esse processo está em andamento, se esse andamento está dentro da conformidade? Quem é que vai aprovar no final tudo isso? Não é homem, não é instituição, é o próprio Senhor Jesus. No verso 9 e 10 ele diz assim: então disse Jesus, então o quê? Depois daquilo que Zaqueu disse, depois da decisão que ele tomou, depois de que ele deixou evidente que ele estava sendo transformado em todos os aspectos da sua vida, depois de Jesus ter entrado na intimidade da sua vida e da tua casa, ele ouve do próprio Jesus: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Será que nós podemos dizer que ouvimos isso de Jesus a respeito de nós, pelo processo de transformação desencadeado na nossa vida? Essa deve ser a nossa reflexão, esse deve ser o nosso pensamento. Isso é o que deve ocupar a nossa mente todos os dias. Eu estou dando sinais claros de que estou sendo transformado? Existem evidências na minha vida de que a palavra, o Espírito, o cristianismo tem transformado minha vida? Se isso não puder ser evidenciado, é um grande sinal de que esse processo não começou. Ou começou e você, por alguma razão, bloqueou esse processo. Precisamos voltar no início. Precisamos nos deixar ser transformados pelo Senhor. Precisamos, como Zaqueu, que ao contrário da música não queria chamar a atenção para si. Ele queria ver Jesus. Queria ser transformado por Jesus. Queria que Jesus entrasse na casa dele, comesse com ele. E a transformação foi evidente. Vamos fechar os olhos. Vamos refletir sobre como tem sido a nossa vida. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus mostre a cada momento, a cada situação desafiadora, se nós temos os sinais do processo de transformação da palavra e do Espírito, do Evangelho em nossas vidas. Senhor nosso Deus, agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos mostra o que devemos fazer e o que precisamos abandonar. Precisamos do Teu Espírito todos os dias para transformar dentro de nós o que não existir por vontade própria, para não somente iniciar, mas conduzir todo o processo de transformação na nossa vida, para que os sinais evidentes do cristianismo sejam encontrados em cada um de nós, e possamos refletir e tomar o exemplo de Zaqueu na nossa vida, e decidir andar na Tua presença, fazendo a Tua vontade, em obediência à Tua palavra, e observando os princípios de Deus. Que o Senhor nos ajude
a sermos cristãos autênticos, que obedecem somente a tua voz, que tem o Senhor Jesus como modelo e o céu como alvo. Transforma-nos, ó Espírito Santo de Deus. Que não haja no meio de nós ninguém de dura serviço, mas que haja corações quebrantados, dispostos a andar na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém.